Boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de estudos das cartas de Cristo do grupo Caminho do Amor. Estou aqui hoje, nessa quinta-feira, dia 30 de agosto, para dar sequência aos estudos da carta número 3, a partir da página 117. Gostaria que todos os queridos irmãos que ao entrarem na sala, por favor, postem o seu boa noite, para que todos os irmãos saibam quem estão na sala. Hoje vamos dar sequência a esses estudos da carta a partir da página 117. Boa noite, meu irmão Kleber Duarte, seja bem-vindo. Prazer muito imenso tê-lo aqui, tá? Meu irmão Reinaldo, também sobrinho, João Batista, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar sequência ao estudo da carta 3. Gratidão, meu irmão Kleber, gratidão, meu irmão Batista, pela presença. Leila Mendes, boa noite, seja bem-vinda. Tá aí o nosso irmão Kleber do Grupo Acástico, um grupo muito maravilhoso, que eu tenho muito prazer de estar lá fazendo parte com você. Gratidão, meu irmão. É esses estudos que nós fazemos aqui das cartas, que também é publicado lá no grupo do Kleber, lá, Grupo Acástico, né? Minha gratidão pela sua presença aí, fico muito feliz em tê-lo aqui conosco, tá? Muito bem. Boa noite, Leila, boa noite, Adriano, sejam bem-vindos. Eu sempre chego um pouco mais cedo para dar tempo para os irmãos entrarem na sala, que nós começamos exatamente às 20 horas com esses estudos. Mas eu entro normalmente 6, 7 minutos antes para a gente ir aqui batendo um papinho, trocando um pouquinho de experiência, né? Boa noite, irmã Hermínia, seja bem-vinda. Ok, Cleber, obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco, ao vivo, assistindo a nossa aula, viu? Gratidão mesmo. É um irmão poderoso e também de um bom conhecimento. Nossa irmã Tamar de Lourdes, Vera Lúcia Pinheiro, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse grupo de estudos Caminho do Amor. Meu irmão Clemente Carvalho, feliz por estar aqui com você. Maria Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Maravilha, cada dia nós temos mais gente assistindo ao vivo. Isso é maravilhoso para nós, né? Vera Lúcia Pinheiro, seja bem-vinda. Bem, os estudos de hoje, na sequência, o mestre vai descrever para nós aquele momento em que ele falava com seus discípulos que iria acontecer a sua crucificação, né? E nós vamos ver se dá tempo, mas ele vai adentrar lá até falar sobre os motivos que levaram ele a ser crucificado, né? A ser crucificado. Então, é um momento bastante interessante, né? Então ele fala de acontecimentos importantes que sucederam antes da crucificação dele, que é de muita importância para o crescimento espiritual nosso. Cleide Palermo, boa noite. Então, vocês aguardem aí que nós vamos dar início a essa aula maravilhosa de hoje, para que vocês compreendam melhor, né, o que o mestre está expondo para nós em termos de espiritualidade, em termos de crescimento, em termos de evolução da nossa consciência, tá? Minha irmã Aura Pfeiffer, boa noite, seja bem-vinda. Nayara Campos, boa noite, prazer em tê-las aqui, viu? Muito boa noite. Então vai nos descrever esses acontecimentos que sucedeu antes da sua crucificação. São muito interessantes, faz parte do crescimento espiritual de cada um de vocês. E eu gostaria muito de poder
dividir a minha percepção com vocês, né? Vou passar para vocês. Cris Ferreira, boa noite. Boa noite, Cris Ferreira. Prazer tê-la aqui. Bastante gente nova em nosso grupo hoje. Eu fico muito feliz com mais pessoas se interessando por esses estudos tão importantes para nossas vidas, né? Para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos entrando em uma nova era de amor e paz. Meu irmão Aurélio, boa noite, gratidão pela presença. Então essa nova era de amor e paz, uma nova consciência está se instalando nesse planeta. Uma nova vibração da consciência, né? Fátima Rocha, boa noite Miriam, seja bem-vinda. E nós somos aí, como diz o mestre, os ponta de lança de levar esse conhecimento a mais pessoas. Bem, boa noite minha irmã Márcia Gonçalves, lá de Atibaia, Nalva Campos, muito bem, obrigado, amém também. Pois bem, vamos então dar início à nossa leitura da carta 3. E eu vou voltar na página 117, aí no primeiro, segundo parágrafo, mais para a gente entrar naquele clima da última aula, né? Boa noite, irmão Jonas, seja bem-vindo. Nayara Campos, seja bem-vindo. Todos, cada dia mais e mais irmãos estão participando dos nossos estudos. Que alegria, que felicidade para todos nós saber que mais pessoas estão se juntando a nós nessa caminhada rumo à consciência crística. Muito bem. Lá no segundo parágrafo, o mestre diz o seguinte, eu vou bater nesse parágrafo, que é um parágrafo de um significado muito, mas muito profundo para cada um de nós. E ele tem um significado todo especial. Tem muita riqueza em suas palavras que estão contidas, né, por trás dessas palavras. Ele diz o seguinte, seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia de consciência. Ao moverem as frequências para cima ou para baixo, de um nível para o outro, também as estruturas visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais, emocionais e da aparência. Gente, nesse parágrafo contém tanta sabedoria, mas tanta sabedoria, que eu seria capaz de dar 2 horas de palestra para explicar esse parágrafo. Mas nós já falamos bem dele, tá certo? É um parágrafo para ser meditado e sentido por cada um. Tá bom? Então, esse é um parágrafo muito importante. Então, o que ele quer explicar isso? Que a energia de consciência, a vibração das partículas de consciência, elas movem-se para cima e para baixo. Para cima, como se estivesse indo rumo ao Criador, ao mais sublime das vibrações, que é do amor. E para baixo, até a crosta do nosso planeta ou aos níveis de consciência animal, as mais duras consciências. É importante que vocês entendam aí. Então ele está falando que ao descer do meu estado de consciência para voltar novamente e entrar nas condições de meus tempos na Terra, o que me move é tão somente meu amor pela humanidade. Faz 2000 anos
que os cristãos estão revivendo o trauma de minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentam o estigma, que nada mais é do que uma proposta, do que uma resposta, desculpem, emocional, histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viverem picos emocionais próximo ao frenesi, imaginando a angústia de meu sofrimento antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isso está sendo escrito num dia de Sexta-feira Santa. E vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri simplesmente, e isso para mim foi uma grande libertação maravilhosa, foi uma libertação maravilhosa. Então vejam o que o mestre quer dizer aí. Que nós, a humanidade, ficar recordando o trauma da crucificação dele, nós temos aquela quaresma, Sexta-feira Santa e tal. Eu me lembro que lá no passado, eu era assim, uma pessoa extremamente religiosa, minha família toda muito religiosa. E a gente, durante a quaresma, minha mãe falava, ninguém come carne em casa, ninguém faz isso, cuidado. Tinha aqueles dias que tinha todo mundo fazer jejum, que tinha que ficar quieto, que tinha que acalmar, Então a sexta-feira, então, era um dia de total sofrimento. Era um dia que as pessoas se fechavam, todo mundo às vezes vestiam até de preto, simbolizando o luto pela morte do Cristo. Então, era muito difícil viver aquela... Boa noite aí a minha querida irmã Fábio, a todos que entraram, né? Então, é bom que vocês lembrem, eu acho que a maioria das pessoas que estão nessa sala hoje, ou pelo menos uma grande maioria, são também dessa época em que as pessoas sofriam. A Semana Santa, então, era uma semana de... Quer dizer, isso era um padrão de consciência que colocaram em nós, desde nós criancinha. E que nós entramos naquilo, passávamos a ter aquele sofrimento, achando que com aquilo nós estávamos sendo mais religioso, ou sendo mais isso, ou sendo aquilo. Na verdade, nós estávamos fazendo um grande besterol. E é isso que o mestre está falando. E a pessoa sofrendo porque o Cristo morreu naquele dia, na verdade ele não morreu. Ele se libertou de um corpo físico e passou a viver planos mais elevados, em um corpo de luz, que é a missão de todos nós. E isso tudo, esse sofrimento que a humanidade até hoje, muitos lugares, por exemplo, eu estive o ano passado na Europa, a Espanha então vive isso mais do que naquela época nossa. Lá então, nessa época, só quem conhece para saber. Na Espanha, eles vestem até com as roupas daquela época, de 2000 anos atrás, para viver esse drama da crucificação. Muito bem. Tudo isso foi imposto a nós e está sendo imposto até hoje. Uma consciência densa, e que o mestre vem agora, através dessas cartas, nos libertar desse mal que tanto causou a muitos de nós, né? Aquela penitência terrível. Vocês veem, na Espanha isso é uma loucura. Eu passei uma Semana Santa na Espanha, eu fiquei assim,
Olha, eu tenho várias gravações disso que eu tenho aqui no meu celular, que eu gravei lá, mas é uma coisa transcendente, só vocês vendo. Então o mestre está pedindo, que já é tempo, ele vem agora explicar que ele se libertou de um corpo denso, igual nós estava aprisionado, como você, eu e todos nós, estamos aprisionados a esse corpo denso. Então agora ele continua, já é tempo de que as pessoas acordem do seu longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é. Como que ela é? A morte é uma libertação do corpo denso, uma libertação do espírito, né? E a verdade a respeito de minha crucificação. De o que aconteceu e ocorreu para a sua crucificação, a qual esteve oculta até este momento, que ele agora está revelando. Aí ele continua, na sexta-feira santa, ano após anos, através do século, esteve oculta até através do século, pelo mundo todo foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. É que eu falei, né? Essa penitência, esse sofrimento, né? Como se tivesse... Tem pessoas que sofrem como se estivesse morrendo alguém ali naquela hora, né? Esse estado está tão longe da dimensão espiritual, da consciência criativa universal, quanto o inferno está distante do céu. Vejam só. Quer dizer, esse estado de consciência, um estado de consciência denso de sofrimento, está muito longe da consciência universal criativa, que é o mais alto, a mais alta vibração, que é o mais puro amor, o sublime amor. Ele vai estar tão longe quanto o inferno está distante do céu. Porque, pelo que o mestre explica, nós vivemos a densidade mais baixa nessa frequência de consciência, a mais baixa frequência. Somos nós. Se existe inferno, é o que nós estamos vivendo. E cada um faz o seu. Tá certo? Então, precisamos viver aqui o nosso reino do céu, e não o nosso inferno. E ele está dando toda a sabedoria e toda a chave para que você viva o seu reino do céu aqui, tá certo? Continuando. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Isto tem como finalidade ajudar o mundo, todo mundo, a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual mental. E por isso peço àqueles que possam receber mensagem que abandonem esta prática de recordar minha morte e de citar a negação física durante o jeito para os 40 no deserto. Nos 40, fala 40 dias, mas 42. Nos 40 no deserto. Como foram grandes Pai se revelando a ele através de todas as explicações que ele já nos colocou na carta 1 e carta 2. Então, queridos irmãos, os dias que ele esteve no deserto, que ele fala, foi os melhores dias que ele teve
quando viveu na Terra. Durante seus 33 anos, esses foram os dias mais maravilhosos para ele, né? Muitos acontecimentos, esse parágrafo, eu gostaria muito que vocês ficassem atentos a ele. Quando ele diz ali, ó, muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro da dimensão da existência terrena aqui, tá? Agora, estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. São acontecimentos importantes que ele vai narrar, tá certo? Meu propósito, ao dar esses conhecimentos importantes, é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Vejam, então, meus queridos irmãos, a profundidade desse parágrafo. Como o mestre fala que o que ele vai relatar agora, antes da crucificação dele, o que ele está falando? Esses acontecimentos é de grande significado espiritual. E eles ocorreram justamente antes da morte dele. Então vamos ficar atentos nessa leitura, eu vou tentar captar esses acontecimentos para a gente comentar. Eles são exemplos magníficos da grande lei cósmica em ação dentro de sua dimensão de existência, quer dizer, da dimensão terrena em que estamos vivendo. Tá certo? Olha quando ele faz, é um alerta importante, tá certo? Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importante, repete novamente. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar a você conhecimento muito mais além do que qualquer outro conhecimento recebido por qualquer pessoa em seu universo. Nunca ninguém trouxe para nós esse conhecimento. Então ele vai começar a relatar e nós vamos pegar esses acontecimentos importantes durante essa leitura que nós vamos fazer agora. Ele fala, quando comecei a preparar meus discípulos para a minha morte, que se aproximava, quer dizer, o mestre, eu vou só abrir um parênteses aqui, ele tinha uma conexão espiritual com dimensões superiores da existência. São várias as dimensões. E ele sabia tudo o que iria acontecer com ele a respeito de sua crucificação. Foi revelado a ele que ele iria, tudo o que iria fazer. Ele não sabia como, mas sabia que iria passar por essa crucificação. Quer dizer, ele tinha conhecimento. Tá certo? Foi uma tarefa terrível e difícil. Custava muito a eles, aos discípulos, conter o choque e o assombro, né? Então, o mestre vai morrer, o Filho de Deus, como? Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexplicável e, além disso, não queriam me perder de vista. Lógico, com ele era tudo, né? Tudo, né? Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e do meu trabalho. Ajudá-lo também no seu trabalho. Tinha se orgulhado do meu
caminhar pela cidade, tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos, né? O pessoal devia meter o pau, isso é um maluco seguindo outros malucos, né? Tá certo? E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Cadê Deus? Cadê o Filho de Deus? Como que ele pode ser crucificado? Tá certo? A cabeça dos discípulos não eram capazes de compreender isso. Não dava para eles, não dava para eles compreender. Perguntavam-se, né, como que poderia, né, tá certo, acabar na cruz. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas. Uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Pô, que nós estamos seguindo um maluco aqui, será que é verdade que esse cara é filho de Deus, né? Tá certo? Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Eles nem queriam saber disso, achavam que nada disso ia acontecer. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Como que o Filho de Deus vai morrer na cruz? Impossível, né, gente? Então, para eles, para a cabeça deles, naquela época, pensa em 2000 anos. Você falar isso hoje para a humanidade aqui, neguinho vai falar, esse cara é um charlatão. Imagina 2000 anos, como era a cabeça das pessoas. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosias negativas e, finalmente, sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois da minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado, que eles continuassem fazendo o mesmo trabalho dele, que o Cristo fazia. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Quer dizer, ele sabia que ia acontecer tudo com ele em Jerusalém. Sabia. Mesmo assim, ó, poxa, eu vou lá, pensa bem hoje, um ser como nós hoje, indo para a crucificação, sabendo o que ia acontecer com ele. Opa, eu ia falar, eu vou pensar melhor, eu acho que eu vou ficar por aqui. Não é isso? Pensem nisso, né? Então, ele sabia o que esperava ele lá. Acima de tudo, perguntava-me, ele mesmo perguntando a ele, se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física, quer dizer, o corpo físico dele, e entrar, lembra que eu falei da saída do corpo? Entrar na consciência universal e ali ficar até morrer.
elevar a consciência dele à consciência universal e suportar todas as dores físicas, né? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Imagina você falar, nossa, eu vou morrer, mas eu estou morrendo de medo. Pensa bem. O que seria isso? Mas só que o mestre, como ele está nos ensinando, ele vivia em duas dimensões. A física e a espiritual, na conexão com o Pai. Tá certo? Aí, continuando. Assim comecei minha última viagem em direção a Jerusalém, com grande confusão em meus sentimentos. Que eu estava falando aqui, gente, será que eu vou? Será que eu vou suportar? Estou indo lá para onde será meu destino, onde eu vou morrer. Pensa bem. Por um lado, estava cansado de curar, só fazer curas, falar e ensinar às pessoas que me escutavam boquiaberta e não tinha nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Se hoje as pessoas, ainda não têm essa compreensão, mesmo que entre nós, volta e meia, tem umas discussões aí absurdas, que são faltas de compreensão. É não estar nesse nível que o mestre fala. Então, até hoje, para a maioria da humanidade, eu diria 99, quase que 9, isso aqui é um absurdo que nós estamos fazendo. O que nós estamos lendo aqui é uma maluquice, né? Mas, né? Então, mesmo as pessoas que ouviram direto do mestre as palavras dele, falando, explicando, mostrando que aquilo era verdade, dando provas através das curas que fazia, e de tantas multiplicação dos pães, né? As pessoas, será que isso é possível? Temos que levar em consideração o nível de conhecimento daquelas pessoas. Lá 2000 anos atrás, as pessoas não tinham nem noção que a Terra era redonda, e que a Terra era uma esfera. No que havia do mar, achava que ia cair pelo... Era plano, sabiam ler, sabiam escrever, não detinha nenhum conhecimento, quase quiser. Mas hoje, com relação a isso, a espiritualidade, as pessoas estão no mesmo, tá certo? Então o mestre estava cansado de falar para a pessoa e ninguém tinha compreendido nada do que ele tinha a dizer. Aí ele continua, tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer um contato com o Pai e obter um vislumbrezinho do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem entre os meus discípulos, que viveu com eles. Ninguém despertou nada. Olha que dureza, hein, gente? Tá certo? Nem entre os meus discípulos não havia isso. Meu desapontamento e sentido de fracasso, poxa, falei, tentei tudo, ele achava lá no início do seu deserto que ia abafar o mundo, que ia mudar a cabeça das pessoas e estava morrendo e nada tinha acontecido. Como diz o mensageiro, vai demorar muitos milênios, 2 já se passaram, e quantos ainda nós vamos ter que viver para isso, né? Mas vamos lá. Trouxeram, aí ele fala, meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em
abandonar a vida terrena e, ó, partir rumo à gloriosa existência que ele sabia que me esperava depois da morte. Ele sabia, porque foi dado a ele. Ele podia, mesmo durante o tempo que ele estava iluminado, transitar esses diversos níveis de consciência, tá certo? Diversos patamares de consciência e saber o caminho que esperava, né? Ao mesmo tempo, me esperava depois da morte, tá? Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Aí que o bicho pega, né, gente? Pensa bem. Como que eu vou suportar a dor daquela crucificação? Porque ele sabia, ele adquiriu isso, sabia que ia passar por isso. Como? Tá certo? Então, aquilo estava causando. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente. E consistente. Frequentemente em júbilos, com os pensamentos focados no Pai consciência amorosa, autor de todo o ser, criador de todos nós, né? Sabendo que bastava eu pedir, e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz, com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Gente, não é fácil para uma consciência, embora iluminada, saber disso, né? Como estava dando lugar à dúvida ele ali naquela, né? E temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno, que são as nossas, né? De temor, medo, né? Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade, que me excitava a atos irracionais que eu não teria considerado. Estava em meu estado anterior, em total ausência amorosa. Minhas dúvidas e conflitos aqui embaixo, né, se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Então, quando ele baixou as suas frequências, ele normalmente voltou a essa consciência humana animalesca, de revolta, de raiva. E passar por aquilo, né? Aí ele vai falar agora de um dos episódios. Lembra que lá atrás ele falou muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte? Então ele vai falar de um acontecimento. Prestem atenção. Isso é importante para você saber o significado disso. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Ele vai contar. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Não era a estação. Então, como é que ele queria achar figo numa árvore fora da estação? Ao ver que a minha busca, né, era infrutífera, aí ele estava naquele nível humano, puto da vida, amaldiçoei a figueira. Ué,
ordinária, você não serve para dar fruto, né? Para que você está fazendo aqui? 24 horas depois ela havia murchado até as raízes. Aí o mestre vai falar o que ele quer provar com isso, tá? Nos mostrar com isso. Ele fala, foi uma experiência chocante. Era a primeira vez depois dele iluminado que minhas palavras tinham causado dano a algo, alguma coisa. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, ele era um cara super evoluído espiritualmente, iluminado, né? Maior é o impacto de suas palavras e seus pensamentos no ambiente. Aí está um acontecimento de grande importância para você, estudante, que já tem algumas velhinhas acesas, que já está aí abrindo a sua consciência para a sua iluminação. Cuidado com aquilo que pensa, sente e fala. Então, esse é um acontecimento de muita importância que ele está chamando você e todos nós para prestarem atenção. Seu pensamento são projetos. Seus sentimentos são materialização dos seus projetos de pensamento. E a sua palavra é a realização. Cuidado ao dirigir sua palavra a quem quer que seja. Aí está ele nos mostrando um grande acontecimento que serve para nós. Quanto mais espiritualmente elevado é a pessoa, mais poder tem a sua palavra. E também, todo mal que causar será devolvido na mesma moeda tão rápido, mais rápido ainda do que aqueles que não sabem. Aí ele continua ali. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grande expectativa, não consegue o que quer. Não é assim? Hoje, na nossa humanidade, você está querendo arrumar um emprego, arrumar alguma coisa, que merda, não arruma emprego, que não sei o quê, que eu tô aqui, e começa aí a amaldiçoar tudo. Ainda falar, esbravejar, xingar, exteriorizando uma consciência horrorosa que irá voltar contra nós. Outras pessoas, essa vida está uma merda, essa vida está assim, essa vida está assim. Só vai piorar a sua situação ou de qualquer pessoa que, quer dizer, como diz o irmão falando, você cria a sua realidade. A pessoa, por às vezes desconhecer isso, está aí. Agora, você que conhece, esse poder é centuplicado. Você que tem conhecimento, que essa é uma lei cósmica, como diz o mestre, tá certo? Que é uma lei cósmica, tá? Para que você vai transgredir uma lei dessa para se prejudicar? Né? Então, dando o exemplo da vida dele para que você corrija isso, né? Deixa eu aproveitar a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não conseguem o que querem. Essas pessoas costumam agir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes que podem ou não significar um desejar mal ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam.
eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveria guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. Então, se alguma pessoa lhe fizer um mal qualquer, perdoa logo e para com aquilo, porque você tem conhecimento disso. Então você é capaz de mudar. Tá certo? E isso seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. Isso bateu, levou. É isso que o mestre está nos avisando. Olha, esse é um grande acontecimento de muita importância, que ele está nos ensinando, tá certo? Ok? E mais ainda, tal como a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira, inevitavelmente retornaria para mim de uma maneira ou de outra. Isso ele sabia. Então, levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos, 3 anos, né? Tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita serviria para desencadear acontecimentos que levariam à minha crucificação. Mas ele não sabia qual era o acontecimento. Ele sabia que ali ia acontecer alguma coisa que ia ser ruim para ele. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta aos seus pedidos. Foram se juntando mais e mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Aqueles que vendiam aves, animais para serem sacrificados no templo, né? Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha de meu pensamento enquanto ensinava. É igual você estar aqui falando de alguém te interromper. Aí o ego da pessoa explode, né? Então, ele que era iluminado, explodiu. Imagina um coitadinho igual eu aqui, que está aí batalhando minuto a minuto para conseguir um pouquinho aí, um degrauzinho a mais, né? De repente o cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias, muito sérias, que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve, quer dizer, ele sabia que não poderia mais pronunciar, então eu queria falar tudo aquela hora, né? E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para o sacrifício que não beneficiava ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir-me à cabeça, empurrei as mesas dos caras lá, espalhando dinheiro, e expulsei do templo os homens de coração todo. Saiam daqui, seu capaz. O mestre virou um bicho, um animal. Saiu empurrando todo mundo, chutando. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram, me chamando de malvado, dizendo que eu fazia
o trabalho de Belzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios no templo vieram correndo averiguar a causa do barulho e daquela confusão toda, né? Aí ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos em condenação e lamentos para assim impressionar os sacerdotes. Cada um protestando mais alto do que o seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados com minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Depois dessa tremenda explosão de ego, né? Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a ele a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria se continuasse a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-se do caminho antes que eu pudesse transformar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente, escondidinho, deixaram o lugar e, esconderam entre as ruelas, a alguma distância do templo. Nessa hora eu não sou seu discípulo, viu, meu? Se mandaram. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi neste mesmo momento, nesse momentinho, que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então correu lá e ofereceu seus serviços para me identificar
quando assim fosse pedido. Ó, me dá um troquinho aí que eu te entrego o cara. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa, então o mestre ali deu uma outra lição, que foi a perca do controle dele, mesmo sendo iluminado dentro do templo. Que várias pessoas acham que essa história é mentira, porque um ser iluminado não faria isso. Mas o mestre fez e está nos ensinando que mesmo iluminado, você tem que ter controle sobre os seus impulsos egocêntricos, porque eles podem lhe causar vários problemas, ainda mais para um ser iluminado, né? Tá certo? Então esse é mais um acontecimento que deflagrou a crucificação do mestre. Então vamos lá, continuando. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Ele não quer entrar nos detalhes, nos mínimos detalhes daquela noite, né, gente? Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos, que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. Olha o sentimento de fracasso do mestre. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto, né? Falavam das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha, que o cozinhasse de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos, olha só, viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Anjo matando primogênito, né? O último filho dos egípcios e o gado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como poderiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda a clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Matavam os animais, né? Para perdoar seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita,
convenceu-se de que deveria levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei no sacrifício dos animais no templo, amando todos os seres vivos, a criação eu amava. Esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Assim, o que eu vim fazer aqui, pai? Ninguém entendeu nada e eu estou indo embora, passando por todo esse sacrifício e ó, nada resolveu. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos meus sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando eu já não estivesse com ele. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, o que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Bem, irmãos, nós vamos ficar aí nessa parte. Na próxima nós vamos concluir. Eu voltarei aí a alguns parágrafos aí para que nós... Então vejam só o que o mestre está nos contando. Que revelação eles nos fazem daqueles acontecimentos que marcaram a sua crucificação, que são muito importantes, que é uma lição para todos nós, dos cuidados que devemos ter com nossos pensamentos e sentimentos, dos cuidados que devemos ter com o descontrole dos nossos impulsos egocêntricos, que só irão nos causar danos. E depois, por fim, ele deixa claro que tudo aquele que ele achava que ia fazer pela humanidade, nada tinha acontecido. E se não fosse por esse fato que ele vai nos relatar, Jesus tinha passado em branco na história. Ninguém se lembraria dele. Mas na última hora veio para ele aquilo que ele ia fazer para que a humanidade recordasse da sua passagem pela Terra. E só por isso que ele retornou agora, depois de 2000 anos, para nos trazer esse manual para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução espiritual. Está bem claro e cristalino o que ele está nos falando. Tá certo? Espero que vocês tenham aprendido essa lição aí. Se vocês não pegaram isso bem, volte aí, porque ou então assista novamente essa aula, né? Porque ele está dizendo, muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa
desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimentos mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer pessoa em seu universo. Então nós vamos bater nesse teclado para que vocês saibam da importância de seus pensamentos, palavras e ações. Sejam eles quais forem. Qualquer semente que você plantar vai ter que colher. Então, por favor, fiquem atentos a tudo isso. Bem, tem alguns comentários aqui. Hoje eu não li os comentários para não interromper a nossa videoconferência, não cometer, não. E vamos aqui ler algum comentário que parece que de muita importância para nós, né? Então tá aqui, primeiro que está aí na tela do João Lúcio, nesse momento, o planeta Terra se prepara para modificação profunda nas formas de viver. Somos desafiados a deixar de lado todas as atitudes governada pelo ego e confiar no perfeito projeto divino para com a criação. O processo de entrega antecede a ascensão e é necessária para que ela aconteça. Abrir mão de nossa maneira atual para receber a nova forma de viver, a qual o Cristo chama de reino dos céus na terra. Então nós precisamos estar preparados para isso. Não é fácil para nós, seres humanos, abrir mão de uma série de conhecimentos que nos foram impostos e colocados para aderir a uma nova consciência, com todo esse aprendizado, com todo esse ensinamento que o Mestre está nos mostrando, né? Eu acho que aqui atrás tem mais um, que a Dalva colocou. Hoje ainda é muito difícil falar desses ensinamentos, principalmente porque as crenças e dogmas... Deixa eu ver aqui, opa... Eu tenho que pegar aqui no celular para falar sobre isso, porque eu não estou conseguindo ver os crenças e dogmas. Opa, mas tá. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no meu computador o que a Nalva colocou. Não está dando para me ver, não. Desculpem aí, mas depois eu vou ler seu comentário e vou falar, né? Mas é difícil, porque as crenças e os dogmas hoje continuam ainda aí, derrubando a gente. A Marinalva também colocou boa noite a todos. Dalva, Margarida, pedi a vontade de participar de reuniões de família e até de amigos, porque mesmo que os participantes não está abrindo aqui meu comentário. Eu vou dar uma olhada lá e vou ver. Então, gente, se quiser colocar mais algum comentário, eu vou ler depois e vou dar a resposta. Nós hoje vivemos uma situação não muito diferente de quando Cristo esteve aqui. Apesar do conhecimento que nos foi dado através da ciência e mesmo através dessas novas mudanças de consciência que houve nesses últimos 100 anos, está nos preparando para receber esse conhecimento. Porque se esse livro fosse escrito há uns 100 anos atrás, não chegaria às nossas mãos. Com certeza não chegaria. Todos seriam destruídos, inclusive quem o escreveu. Então, infelizmente,
Essa é a realidade nossa hoje. Houve uma grande mudança na consciência. Hoje nós temos aí a era da informática, onde esse livro está aí em todas as casas que quiserem ter acesso, ele está, e as livrarias podem fazer, imprimir esse livro aí sem problema algum. Antigamente elas eram proibidas terminantemente, hoje não. Então, isso muda a concepção humana. Muda por completo. Tá certo? Estou muito feliz de ter hoje aqui, nossa sala passou de 30 pessoas assistindo, agora estamos apenas em 19, mas chegamos a 30 pessoas. Cada dia nós temos mais pessoas se interessando por esses ensinamentos. Então, queria pedir a vocês novamente que compartilhem esses conhecimentos, compartilhem em suas páginas, em outras páginas, para que possamos, ter mais acesso à pessoa. Nossa irmã Maria Goretti, colega, estou do mesmo jeito, mas fico calada, orando, sem tentar falar desse assunto. Colega, estou do mesmo jeito, mas fico calada, orando sem falar desse assunto. A nossa irmã Maria Goretti estava falando que, pelo menos o que ela quer dizer é o seguinte, que você sair do corpo, você viver em dois reinos, não tem, para ela não tem significado nenhum. Mas pelo que o Mestre está nos ensinando, essa é a chave para a sua iluminação. É tudo aquilo que você precisa fazer para atingir a sua iluminação. Viver em duas dimensões, a espiritual e a física. A espiritual de uma maneira projetada, sair do seu corpo e ter acesso a reinos espirituais. Eu acho que a irmã não está ainda, o que ela postou é isso, que ela não tem significado nenhum para ela sair do corpo. Então eu peço à irmã que busque mais essa compreensão, sabe, Maria Goretti, Porque essa é a chave que abre todas as portas de todas as dimensões astrais. É um privilégio, é o maior avanço espiritual que o ser humano consegue, é poder sair do corpo e fazer viagens astrais. Viver, ter acesso ao reino espiritual superior. Então, estou te falando para você estudar mais sobre o assunto, ver mais o que o Divino Mestre fala com isso, porque ele fazia contato com o Pai exatamente nesses momentos em que ele estava projetado, que ele deitava, relaxava e entrava numa profunda meditação e seu corpo espiritual subia as diversas dimensões para fazer contato com a consciência Pai, Mãe, Vida. Está bem claro isso nos ensinamentos da carta. Se você ainda não teve essa percepção, busque e peça ao Divino Mestre e ao Pai que a auxilie nessa jornada. Então, isso eu posso lhe afirmar, que é o maior passo que um ser humano pode dar nessa vida é esse. A Leila Ribas colocou, era o que o Cristo fazia com frequência, exatamente. Na verdade, o Cristo, na maior parte do tempo, ele estava com a sua consciência nas mais altas vibrações. Porque para ele, isso aí se tornou uma coisa tão simples, que toda vez que ele ia fazer uma cura, ele se conectava ao Pai e a cura acontecia. Nesse estado, que alguns chamam estados alterados de consciência, é onde tudo é possível, onde as curas se realizam. Está aí, o Mestre falou na aula.
É onde as curas se realizam. Onde tudo isso não é mais do que normal. Aqui no reino da matéria, não. Então, irmã, é isso que eu tenho para te dizer com relação a isso, tá? A Maria Goretti está escrevendo novamente. Esse comentário foi referência ao que a Dalva Margarete Fran escreveu. O que ela falou? O que a Margarete Fran falou? A Dalva Oswaldo, para alcançar esta frequência de sair do corpo, é só através de bons pensamentos e meditação. Com certeza, querida amiga. É isso mesmo. Você só consegue atingir isso através de purificação dos pensamentos, bons pensamentos, meditação, pedir ajuda, tá? Pedir ajuda. Isso irá acontecer, tá? Amiga, então se não for isso, me desculpe aí, tá? Eu vou ler lá porque eu não estou conseguindo ler aqui o comentário da Dalva. Esse comentário foi referente ao que a Maria... A Maria Goretti escreveu. Vamos ver o que a Maria Goretti escreveu, Fran. O da Maria Goretti eu não estou conseguindo ver aqui no meu computador, tá? Perdi a vontade de participar de reuniões de família e até de amigos, porque mesmo os que participam... Eu suponho que ela tenha falado isso, né? Mesmo os que participam aqui questionam, né? Mas, irmã Dalva, se é com relação a isso, eu quero te dizer o seguinte, viu, Maria Goretti? Me perdoa. Mas o mestre não está pedindo para você falar nada sobre as cartas com ninguém. Todo o ensinamento das cartas é destinado a você. Você não tem que trazer ninguém para as cartas. Ninguém. Não é nenhum compromisso nosso. Porque as pessoas não estão prontas para receber isso. São muito poucas pessoas, nós já falamos sobre isso. Então, nessas reuniões de família, você falar sobre as cartas, e você vai derramar um balde de gelo na cabeça de todo mundo. Eu já adotei, viu, minha irmã Maria Goretti, a seguinte premissa. O nosso amigo está falando de pura mecânica quântica. Sem dúvida, meu amigo Kleber. Pura. Está aí a reafirmação da mecânica quântica, né, Kleber? Então, veja só. Quanto a falar sobre as cartas, realmente não é uma boa. Eu, quando comecei a ler essas cartas, eu era um desesperado. Comprava livro, dava para os outros, queria falar. Meu assunto era esse. Eu me tornei um cara chato. Quando eu percebi isso, eu busquei ajuda com o mestre e depois eu comecei a ver isso claramente em todas as cartas, na nossa leitura. O mestre não fala vocês, ele fala você. Este é um ensinamento para você que está aqui me vendo e assistindo. A mudança primeiro tem que acontecer em você. Seja luz, porque a sua luz irá irradiar. E quando ela irradiar, as pessoas irão notar. E se alguém vier perguntar, aí você sim poderá falar. Mas até lá, mantenha o seu silêncio. Não deixe que as pessoas zombem de você e das palavras do mestre. Entenderam? Não tem que falar nada sobre isso em reunião de família, em lugar nenhum. Depois, minha irmã Maria Goretti, eu vou ler o comentário dela, vou fazer e depois faço um comentário em off para você, tá? Ok, minha querida? Bem, eu vou
pedir a vocês que nós passemos a vibrar uma vibração de amor para todos os que participam dessa sala, porque é a mais alta vibração de consciência, é o amor. Nós precisamos trabalhar a nossa consciência para ter pensamentos amorosos, pensamentos que elevam, sementes que frutificam a nossa vida, que proporciona grande crescimento a cada um de vocês. E todos aqueles pensamentos de amorosos, pensamento de amor, que você irradiar para cada um desses participantes, seres que estão em busca da luz, irá contribuir com eles para que eles alcancem seus objetivos. E com isso você também irá colher o mesmo amor. Então vamos ser seres de luz, irradiar amor, carinho, respeito, porque isso eleva nossas vibrações em direção ao amor e saímos do estado animalesco. E dentro dessa vibração do amor, eu vou fazer a nossa oração e encerrar. Após a oração, nós vamos encerrar essa aula e estarei aqui com vocês novamente na terça-feira. E quero lembrá-los que nesse domingo, às 20 horas, teremos uma aula de meditação, que eu acho que desse domingo será feita pelo nosso querido irmão Aurélio, né? Ok? E dentro dessa energia maravilhosa do amor, da vibração do amor, a mais sublime vibração no universo. Eu quero agradecê-lo e irradiar a vocês esse amor mais puro que o Pai irradia sobre nós. E agradecê-los a todos por participarem desses estudos. Fica aqui a minha gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês, queridos irmãos do caminho. E até na próxima terça-feira. Estarei aqui com o mesmo amor, com a mesma vibração, para dar sequência aos nossos estudos. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana. Por favor, ajude-nos a divulgar através da internet essas videoconferências. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Façam seus comentários que eu terei imenso prazer de lê-los e fazer comentários, tá bom? Boa noite e até domingo, às 20 horas.